Olá! Um aviso rápido antes da gente começar, ok? Este material tem um caráter introdutório e foi elaborado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de uma coisa fascinante hoje. Já pararam para pensar como a nossa Constituição de 88, que a gente sempre associa ao Estado, ao governo, como é que ela conseguiu mudar completamente as nossas relações do dia a dia? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa história, o surgimento do direito civil constitucional, uma verdadeira revolução silenciosa que redefiniu o que a gente entende por contrato, propriedade e até família. Bora mergulhar nisso. E para já dar o tom da nossa conversa, olha só essa frase do grande Paulo Bonavides. Ontem os códigos, hoje as constituições. Simples, né? Mas é poderosa. Ela resume perfeitamente a virada de chave que a gente vai analisar. O centro de gravidade do nosso direito mudou. Ele saiu lá do Código Civil e foi parar lá no topo, na Constituição. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente volta no tempo para entender o mundo antes da Constituição. Depois, vamos ver a revolução de ideias que botou a Constituição no centro de tudo. Daí, a gente analisa os pilares do novo Código Civil, entende como os direitos fundamentais invadem as relações privadas e, no final, a gente amarra tudo, mostrando como o nosso sistema jurídico se tornou uma coisa só. Então vamos lá, começando pelo começo. Como é que era o direito civil antes de 1988? Bom, era basicamente o reino do código. Olha que legal essa comparação. Ela deixa tudo bem claro. De um lado, o Código Civil de 1916. A lógica dele, totalmente patrimonialista, individualista. A igualdade era só no papel, né? Uma igualdade formal. E o foco era todo em propriedade, contrato, família, mas a família vista como uma unidade de patrimônio. Havia um muro gigante separando o direito público do privado. E a Constituição? Ah, era vista como uma cartinha de intenções, sem força real sobre as pessoas. Agora, olha o outro lado, o paradigma que veio com a Constituição de 88. A lógica vira de cabeça para baixo, o centro de tudo passa a ser a pessoa humana. A igualdade busca ser real, substancial, e o foco vai para dignidade, solidariedade, função social. Aquele muro entre público e privado cai por terra, e a Constituição se torna a norma suprema, a fonte de onde todo direito bebe. É uma mudança radical, né? Tá, mas por que essa mudança toda? A gente pode se perguntar, né? Isso não aconteceu do nada. Foi o resultado de um movimento filosófico mundial, uma verdadeira revolução que a gente chama de pós-positivismo. Uma virada axiológica, ou seja, uma virada de valores. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a conectar os pontos. Pensa só, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu que aquela ideia de que a lei é dura, mas é a lei, tinha permitido coisas horríveis. O direito precisava de uma alma, de um fundamento ético. E daí surge o pós-positivismo, que é exatamente esse movimento para reaproximar o direito da moral, da justiça. Essa onda chega com tudo no Brasil e o resultado é a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadão. Ela vira grande bússola de valores do país. E, finalmente, o Código Civil de 2002 nasce nesse novo ambiente. Ele é o primeiro grande código que já foi escrito com os olhos fixos na Constituição. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje: o fenômeno da constitucionalização. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é simples. A Constituição vai para o centro do palco. Então, afinal de contas, o que é esse tal de direito civil constitucional? A melhor forma de pensar nisso é o seguinte: não é um novo ramo do direito cheio de regras novas. É mais como um novo par de óculos. É uma nova maneira de ler e interpretar o direito privado, sabe? Propriedade, contrato, família, tudo isso agora precisa ser visto através das lentes da Constituição, entendendo que o sistema jurídico é uma coisa só, um todo unificado. E quais seriam as lentes desses óculos? Basicamente, são três pilares que sustentam tudo. Primeiro, o mais importante de todos, a dignidade da pessoa humana. É o valor-fonte. A pessoa passa a ser o centro de tudo. Segundo, a solidariedade social. Isso quer dizer que ninguém vive numa ilha. Os direitos individuais, como a propriedade, precisam levar em conta o coletivo. E terceiro, a igualdade substancial. Não adianta só dizer que todos são iguais perante a lei. A lei precisa agir para corrigir as desigualdades que existem no mundo real. E essa frase do Paulo Lobo é, assim, um resumo perfeito. Ele diz: deve o jurista interpretar o Código Civil segundo a Constituição e não a Constituição segundo o Código. É genial, né? Antes, a gente tentava espremer a Constituição para caber dentro da caixinha do Código Civil. Agora, o jogo virou. É o Código Civil que tem que passar pelo filtro da Constituição.
Ok, acho que a gente já entendeu a grande mudança de mentalidade, né? Agora, como é que isso se traduziu na prática lá no Código Civil de 2002? Bom, o Miguel Reale, que foi o grande arquiteto do Código, pensou em 3 princípios que são reflexo direto dessa nova era. O primeiro princípio é o da socialidade. Esse é o antídoto direto contra aquele individualismo do Código Antigo. Significa que os direitos individuais não são absolutos. A propriedade, por exemplo, tem que cumprir uma função social. Não dá mais para ter um terreno enorme no meio da cidade só para especulação, sabe? O mesmo vale para os contratos. Eles não existem numa bolha, eles impactam a sociedade. Depois, vem o princípio da eticidade. Esse aqui traz a ética, a moral, para dentro das relações jurídicas. E a ferramenta principal para isso é a famosa boa-fé objetiva. O que é isso? É a ideia de que as pessoas, num contrato, não devem só cumprir o que está escrito. Elas têm um dever de agir com lealdade, com transparência, com honestidade uma com a outra, do começo ao fim da relação. E por último, o princípio da operabilidade. A ideia aqui é pé no chão. O direito tem que ser prático, tem que funcionar na vida real. Chega daquelas discussões teóricas que não levam a lugar nenhum. O código busca ser mais simples e efetivo. Um ótimo exemplo é como ele tentou resolver aquela confusão clássica entre prescrição e decadência, deixando as regras mais claras para o juiz aplicar. Beleza. Agora a gente chega num ponto que é talvez o mais concreto e também o mais polêmico de tudo isso. Se a Constituição é a lei maior, como é que aqueles direitos fundamentais, tipo dignidade, igualdade, privacidade, como eles se aplicam nas relações entre nós, pessoas comuns, no nosso dia a dia? A questão é essa, bem direta. A proteção dos direitos fundamentais vale só na nossa relação com o Estado ou ela vale também quando a gente lida com uma empresa, com um vizinho no condomínio ou no contrato de aluguel que a gente assina? E a resposta para isso está na diferença entre eficácia vertical e horizontal. A vertical é a clássica, a que todo mundo aprende primeiro. Os direitos fundamentais são um escudo nosso contra o poder do Estado. Mas a visão moderna percebeu uma coisa óbvia. O poder não está só no Estado, né? Uma grande empresa de tecnologia, uma rede social, até mesmo um clube. Todos eles têm poder e podem violar nossos direitos. É aí que entra a eficácia horizontal, que a gente também chama de irradiante. A ideia é que os valores da Constituição devem se espalhar, devem irradiar por todo o tecido social, valendo também nas relações entre particulares. Tá, mas como isso acontece na prática? E aqui o debate fica super interessante. Existe a turma da aplicação direta, que diz que a norma da Constituição deve ser aplicada de forma imediata, tipo um raio na relação privada. E tem a turma da aplicação indireta, ou mediata, que é a visão que prevaleceu no Brasil e é uma sacada genial. A ideia não é que a Constituição vai simplesmente atropelar o Código Civil, não. Ela vai entrar no direito privado de uma forma mais sutil, mais inteligente, ela vai usar umas portas de entrada que o próprio Código oferece. E essas portas são as chamadas cláusulas gerais. A boa-fé, a função social, os bons costumes, são elas que servem de ponte para trazer os valores constitucionais para dentro do direito privado sem quebrar tudo. E olha que sensacional essa citação do ministro Gilmar Mendes. Ele diz que as cláusulas gerais são exatamente isso, as portas de entrada por onde os direitos fundamentais conseguem entrar no direito privado. É a imagem perfeita. Essas cláusulas abrem as portas para a Constituição entrar e, digamos, oxigenar as relações privadas, deixando tudo mais justo e mais humano. Bom, com tudo isso, a gente chega na nossa síntese final. Vamos amarrar todas essas pontas para ter a imagem completa de como funciona o nosso ordenamento jurídico hoje. A grande sacada, o grande resumo da ópera é o seguinte: a Constituição deixou de ser aquele documento solene, distante, um quadro na parede. Ela se tornou a fonte de luz que ilumina todo o sistema. Hoje, qualquer norma do Código Civil, qualquer contrato, qualquer relação privada tem que passar por uma filtragem constitucional. Aquela velha divisão entre público e privado já era. O que a gente tem agora é um sistema único, integrado, que gira em torno dos valores constitucionais. E para a gente fechar, fica uma provocação. Nesse nosso mundo cada vez mais complexo, com inteligência artificial, redes sociais, novas formas de trabalho, como é que a gente equilibra a autonomia privada, a nossa liberdade de fazer escolhas, com a necessidade de proteger a dignidade humana e os valores da Constituição? Essa é a grande pergunta do nosso tempo, né? A resposta não está pronta, ela está sendo construída agora, caso a caso, e o direito civil constitucional é, sem dúvida, a principal ferramenta que a gente tem para essa construção.